Então, primeiro soro do paciente. Descartei aquela ponteira. Dá pra anotar? Tá bom. Precisa não. Tá bom. Coloquei o soro do paciente. Obrigada. Descartei aquela ponteira. Vou usar um reagente. Por que eu descarto a ponteira? Porque se o soro estiver contaminado com PCR positivo, eu vou contaminar o reagente. E todos os testes que eu fizer, mesmo que fosse ser negativo, vão dar positivo, porque eu contaminei o reagente. Então tenho que trocar o reagente, tem que trocar a ponteira. Troquei a ponteira, reagente. A mesma quantidade que eu coloquei de soro, eu vou colocar de reagente. Outra coisa é com relação, você vai colocar o material aqui na placa. Olha só onde está a bolinha com o material. Olha o espaço que eu tenho ao redor. Eu tenho para aqui colocar bem juntinho? Não. Eu não vou pegar uma varetinha depois e misturar mesmo. Então eu coloco mais afastado. Lembrando que, se eu não quando eu apertei não desceu tudo, como aqui, ó, ficou uma pontinha de nada. Se eu ficar aqui, estou segurando. Mas se eu fico batendo assim, ela vai acabar puxando mais. Ó, eu estou apertando, mas ela puxou. Toda pipeta ela faz isso. Se você, mesmo que você esteja apertado, tanto que fica aqui, tá vendo que tem algo se mexendo aqui no meio? Mesmo, toda pipeta faz isso. Mesmo que você segure aqui, se você encostar no líquido, ele puxa. Tá? Então, feito isso, coloquei o soro do paciente, coloquei o reagente, vou misturar e aumentar o meu campo de visão. Não precisa ficar mexendo, porque não é mingau não. Mexeu um pouquinho, aumentou o campo de visão, tá ótimo. Homogeneiza. Mas se ficar um pouquinho na ponteira, aí eu pego e faço coisa em outro lugar, sem ser no líquido, né? Pode descartar tudinho. Estou homogeneizando aqui. Não está reagindo. Precisa passar os 2 minutos? Não. Precisa. Precisa? Sim. Se não está reagindo... Ah, danado, e a gente sabe que não, quando reage não é de imediato. Não é sério. Isso que eu disse. Quando reage, eu preciso passar dos 2 minutos? Não. O que eu estou procurando é a reação. Agora, existem casos, não é tão comum, mas existe caso de você estar homogeneizando e só quando está bem pertinho dos 2 minutos é que ele reage. Então, você tem que, se não está reagindo, você passa os 2 minutos homogeneizando. Se dá os 2 minutos e não homogeneizar, como é esse caso aqui, aí beleza, eu libero como não reagente ou negativo. Tá? De acordo com o que o laboratório utiliza como padrão. Nesse caso aqui, não reagiu, eu iria liberar como negativo ou não reagente. Mas, se ele reagisse, qual seria o próximo? Vamos supor que ele reagiu. Qual é o próximo passo? Diluir. Fazer a diluição para poder Soro do paciente. quantificar. Vou pegar salina, tá? Com a mesma pipeta que eu utilizei para começar o teste. Lembrando, o PCR só não está com uma pipeta na mão, só não tem uma pipeta disponível. Pego o salina. Primeira fase, antes de colocar a ponteira no líquido. Solta todo. Fazendo sempre uma bolinha assim no meio, porque fica mais fácil de homogeneizar. Aqui a ponteira para evitar ter algum erro. Pego o mesmo soro que eu utilizei, tá? Os soros eles estarão identificados. Que você começar, você vai terminar. Pegou aqui. Vou diluir pelo menos 5 vezes em cada um desses círculos aqui. Eu vou aproximar aqui, vou só na primeira fase, pelo menos 5 vezes. Deixa eu fazer mais bolha. Professor, começou a fazer bolha. Não tem problema não, você despreza tudo, tá? O máximo que puder. Descarta a ponteira. Pega a outra. Aí você ou espera estourar as bolhas, você for pegar uma varetinha dessa, esfrega no cabelo assim, força de atrito, 4ª série, e vai estourar as bolinhas. Ai, que legal. Tá vendo? Eu nem sabia disso. 4ª série.
Aí eu vou, primeira fase, Começa de novo, né? pulso. Não, eu já misturei? Ah, tá. Aí vou partir para o próximo. Professor, Você pegou... fiz. Você pegou desse aqui, foi? Peguei desse. Sem Pra trocar. continuar agora, né? Troquei a ponteira. Pra continuar, né? Para passar já para ponta agora. Faça enquanto que eu não peguei nada. Tá. Fez bolha, desprezei aquela. Botei tudo aqui, desprezo tudo que tiver dentro da ponteira aqui, nesse mesmo ciclo. Assim que começar a fazer bolha, eu tenho que trocar a ponteira já imediatamente, tá? Porque se eu passar para o próximo, vai fazer bolha, então dentro não vai ter mais 10, vai ter menos. E conforme eu for mudando, não pode ser que eu não tenha mais nada de som no paciente. Aí vai dar um resultado errado. Começar a fazer bolha, despreza tudo aqui que tiver dentro da ponteira. Despreza a ponteira no descarte, pega uma nova ponteira. Então, Em cada um, o senhor colocou a Salina. salina. E o soro. não. E o soro E em o cada soro um? não, cada um Só não. nesse aqui. Eu Só só em- peguei o soro uma vez e estava diluindo aqui. Fiz bolha, descartei tudo aqui dentro, desprezei tudo aqui, descarta a ponteira, pega outra, primeira fase, puxa. Onde eu desprezei tudo. Passo para a próxima e faço só na primeira fase, pelo menos 5 vezes. E assim sucessivamente, tá? Um pouquinho de bolha, eu vou desprezar. Vou trocar a ponteira, porque nesse aqui não pode ficar tudo no último círculo. Porque senão vai ser 20 microlitros e eu vou botar só 10 microlitros de reagente. Então, se ele seria positivo, ele não vai ser porque a quantidade de soro é muito maior do que a quantidade de reagente. Então, aqui tem 20 porque eu desprezei tudo. Eu vou, primeira fase aqui, ó, porque fez bolha. Primeira fase, tiro 10 e vou reservar. Esse que eu reservo, por quê? Por que eu reservo? Porque se todos reagirem, eu pego uma nova placa, coloco salina em todos os ciclos, vou pegar esse aqui e continuar a diluição. Tá? Não tem que começar tudo de novo. Feito isso, ponteira e reagente em todos. Professor, precisa trocar as ponteiras se não encostar na amostra? Não. Pode encostar na placa? Pode. Não pode encostar na amostra. Antes de ser demitido do laboratório por gasto. Laboratório particular tem muito isso. Gasto de material. Se você gasta muito, você vai ter uma pessoa no seu pé o tempo todo. Para não gastar muito. Se o laboratório for público, aí já não é a questão de reagente, é a questão da quantidade de teste para se fazer, que é muito grande. Eu tenho que colocar, por que eu faço isso? Eu tenho que diluir para dar uma quantidade para dizer quanto tem de PCR naquele paciente, tá? Eu tenho que determinar quanto tem de PCR naquele paciente. Só vou conseguir fazer isso conforme eu vou diluindo. Por quê? Se eu vou diluindo, cada vez que eu diluo, vai diminuir a concentração de PCR. Vai chegar uma hora que quando eu botar o reagente, não vai reagir porque não tem mais PCR. Mas se eu diluir. Se eu coloco o reagente e o soro somente, eu só tenho como dizer que é positivo ou não. Certo? Não tem como dar um valor, um resultado. Só quando eu diluo que eu tenho como fazer isso. E ele só reserva essa ponteira Pra depois se que eu ele precisar termina, depois que continuar. ele termina de fazer toda a placa, entendeu? Se a Porque placa se precisar toda- fazer outra, já está aqui. Exatamente. Se tudo reagir aqui, eu vou pegar uma nova placa, botar salina em todos, pegar esse aqui, botar Vai de fazer o volta processo. e diluir pelo menos 5 vezes em cada bolinha de salinha que eu que coloco. boa. Não pego mais nem só do paciente, não. Depois que eu fiz isso, depois que eu diluí, eu tenho que colocar o reagente. Por quê? O soro ele não vai reagir com salina. Ele só vai reagir com o reagente. Então eu tenho que colocar o reagente. Coloquei o reagente em todos, misturei, aumentei o campo de visão, 2 minutos. homogeneizar por 2 minutos. Depois de 2 minutos que eu homogeneizar, você homogeneizou, aí você vai dizer, pronto, professor. Aí eu vou dizer qual é o resultado. Quando eu pergunto isso, qual é o resultado,
Eu não estou perguntando onde é que parou. Eu não quero que você me diga, professor, parou no quinto, parou no quarto. Eu não estou perguntando isso. Eu estou querendo que você me diga o resultado. Parou em qual? Exemplo, se parasse no quinto, 96. você ia me dizer, o resultado seria 96 miligramas por litro. Tá? Deixa eu só fazer uma correção aqui no quadro. Porque, pessoal, qual é o resultado? Aí, se parou no quinto, você vai me dizer somente isso. 96 miligramas por litro. Se parou no terceiro, 24 miligramas por litro. Se parou no quarto, 48 miligramas por litro. Eu só vou querer o resultado. Eu não quero que você me diga, o professor parou no terceiro. Ou então, o professor parou no quarto. Não estou perguntando isso, eu quero resultado. Porque na prova vai ser assim também, vai ter um valor de nada, né? Você Vai ter soro. Já estou separando lá no laboratório as amostras. Eu fui hoje, falei com a menina lá, porque eu não sou do setor de imunologia, né? Lá. Aí eu pedi a ela que separasse, quando pegasse soro positivo. Se não pegasse soro positivo, que ela juntasse, que ela pudesse lá no positivo, para poder fazer essa prova. Certo? Então, com certeza absoluta, na prova vai reagir. E se eu pegar, por exemplo, no caso, só uma pergunta agora, curiosidade. Eu vou fazer um PCR. Não, é a mesma coisa, nada a ver. Que perguntar. Eu acho que seria perguntar. Mas assim, se eu vou fazer o PCR. Não, eu vou fazer o PCR. Não, qualquer forma não vai funcionar, porque eu sou não é positivo, né? No caso, se trocar o reagente. Então, foi boa pergunta. Assim, Foi você uma boa diga assim, pergunta. vou fazer um PCR. Aí eu faço um reagente do fator reumatóide. Mas tem um nome. Reage. Vai como? Só, no caso. Vamos lá. Explicação. Vamos lá. Curiosidade. Foi uma boa pergunta. Todo reagente, ele tem um nome, certo? Ó, esse é o de PCR, ele tem o nome PCR teste. O do fator reumatóide, ele tem o nome Reumateste. Aslo tem o nome Aslo. Aslo teste. Cada teste tem o seu nome e o nome teste no final. Que é o teste para PCR e teste para fator reumatóide. Se eu pegar um soro, tá? Vai estar identificado lá o tipo do soro. Quando for sorteado, se você for fazer PCR, eu vou dizer, olha, você pode pegar tal soro e tal soro. Se você vai fazer fator reumatóide, já vão ser outros soros. Tá? Tal soro. Aí vamos falar para o dia a dia. Eu vou fazer um teste PCR, aí eu troco no lugar de PCR, eu pego, não, fazer um teste de reumateste, fator reumatóide, só que eu não presto atenção, vou fazer um teste de fator reumatóide com o reagente de PCR. Se o paciente ele tem fator reumatóide, e ele está na fase aguda da doença, tá? Tá em manifestação. Ele está na inflamação aguda. Certo. Fator reumatóide, o PCR vai dar positivo? Vai. Vai, não vai? Vai. Por quê? PCR, É ele pra pesquisa inflamações. Não especificando. Se é de fator reumatóide, se é Tem por uma infecção resfriada, né, bacteriana, outra coisa, né? se é porque eu sofri um acidente de moto que estou com inflamação, não importa, ele vai positivar. Agora, eu vou fazer um fator reumatóide em um paciente que ele não tem fator reumatóide, ele é negativo. Só que eu não sei, eu vou fazer o teste. Só que ele tem uma ferida que está bastante inflamada. Vai ter PCR? Vai. Vai, não vai? Vai, sim. Só que eu vou fazer o teste de fator reumatóide e não prestei atenção em qual o reagente que eu estava pegando. Peguei o reagente de PCR. Aí vai acusar. Aí eu peguei e fiz o teste. Deu positivo, aí vou lá botar. Positivo, vou fazer diluição e tudo e vou botar lá um resultado de fator reumatóide. Só que o paciente ele não tem, o teste reagiu porque ele tem inflamação. Tá? Então, inflamação, o PCR ele vai positivar. Para qualquer informação. Para qualquer informação, independente se é fator reumatóide ou não. Então, prestar atenção, porque eu posso estar dizendo que o paciente tem uma coisa sem ter. Só porque eu não prestei atenção no reagente que eu estou utilizando. Tá? Então,
No caso, todas as outras que, no caso assim, se eu for fazer ácido e fator reumatóide, se eu usar o PCR, acusa, não é? Se ele tiver na inflamação. Se ele não tiver na inflamação, também não vai acusar. Mas o certo mesmo é fazer... Professor, se eu fizer, todos os soros vão ser positivos. Mas se eu pegar um soro que ele é para asma, para uma infecção bacteriana, e eu fizer fator reumatóide, ele vai dar positivo? Não. Licença. Boa noite. Boa noite. Por que ele não vai dar positivo? Porque o teste de fator reumatóide ele pesquisa somente se o paciente está com artrite reumatoide. Ele é específico. Asma, que é o que a gente ainda vai ver, também é específico. O PCR ele é específico para inflamação aguda. Para PCR. Ele vai pesquisar o antígeno para PCR. Certo. Então, peraí, professor. Significa asma. O que é que o senhor pode perguntar na prova? Quando você estiver fazendo lá, vai ter um determinado momento para você. Espera aí um minutinho. Vou parar o tempo para vocês. A senhora vai perguntar, é? Lógico. É triste. Parei lá. Eu vou dizer, vem cá. PCR, ele pesquisa o quê? Inflamações. PCR, ele pesquisa informação aguda. Se eu perguntar, onde é que o PCR é produzido? No fígado. PCR é produzido em que momento? Inflamação. PCR é produzido, porque eu posso perguntar assim, PCR ele é produzido aonde e em que momento? PCR ele é produzido pelo fígado em inflamações agudas. Professor, o PCR ele só é produzido quando há inflamação do fígado? Não. Ele é produzido pelo fígado, independente de onde é a inflamação. A inflamação pode ser no dedão do pé. Flávio, as inflamações podem ser de pequenas proporções também? Pode, né? vai produzir. Agora, Certo. o teste ele só pesquisa a partir de proporções iguais ou maiores a 6 mg por litro. Então, pode produzir? Pode. Agora pode ser uma concentração pequena se a gente fizer o teste de pesquisa. Se for uma encravada muito inflamada, acusa? Pode acusar. Porque o teste ele vai pesquisar proporções importantes. Certo? Coisas que não são tão importantes, ele não vai pesquisar. Mas se a informação fica muito grave, lógico, no dedão do pé a gente está vendo, né? Mas se for uma coisa interna, tá? Estou sentindo uma dor. Mas até dor de barriga é a dor. PCR é pesquisa de proteína C reativa. Proteína C reativa, produzida pelo fígado em inflamações agudas, tá? Então, eu posso perguntar o seguinte também. Você está fazendo um teste de PCR, tá? Com o soro do paciente. Mas o que é que tem no reagente? Anticorpos, né? Do PCR. São partículas de látex sensibilizadas com anticorpos específicos para PCR. Ou seja, ele vai pesquisar proteína C reativa no soro do paciente. Ou seja, no soro do paciente. Se tiver a proteína... Bora. Eu estou escrevendo o que você está falando aqui, ó. Certo? Porque é tudo... Mas é porque a prática realmente, né? Então, pesquisa... se o paciente, se no soro do paciente tiver proteína... Partícula de látex sensibilizada pelos anticorpos. E como a gente já sabe, os anticorpos, nesse caso, são anticorpos específicos para PCR. Ou seja, se ele é específico para PCR, ele está pesquisando o que no soro do paciente? O antígeno, que nesse caso é quem? Proteína C reativa. Isso tudo eu posso perguntar. Tá? É um ímã, né? É um sistema de ímãs aí. Exato. Ímã e ferro. É, Professor, começa o outro, porque senão não vai dar tempo. 9h30. 9h30? Já? Já. Não, 9